hoje é falar por que a gente precisa pensar em transformar a segurança de trabalho. Né? A gente vai falar sobre como a realidade virtual pode fazer essa transformação, mas primeiro, por que a gente precisa fazer essa transformação? Hoje a gente tem mais de 612 mil acidentes por ano. E isso aqui a gente está falando só de CAT. E a gente sabe que CAT não é um rolo real. Né? Essa quantidade exorbitante de acidentes acaba resultando nisso aqui, nesse custo aqui gigantesco que sai dos cofres públicos e também do nosso bolso. Se a gente for olhar só para o INSS, a gente tem mais de 17 bilhões só em auxílio-doença. E se a gente for olhar para a aposentadoria por invalidez, a gente está falando de mais de 70 bilhões de reais por ano, gastos com pessoas que sofrem acidentes de trabalho. Então, embora a gente tenha evoluído muito, embora a gente tenha visto, né, na palestra do Rock, inclusive, todas essas evoluções que a gente teve ao longo do ano, a gente ainda tem muito para melhorar. E é por isso que a gente tem que pensar em soluções. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês. Vocês conseguem se concentrar durante longos períodos em uma mesma tarefa? Aqui na palestra mesmo, né, sem a gente pegar o celular, ou às vezes até olhando filme, lendo um livro, é muito difícil, né? A gente não consegue se concentrar. Mas e se eu estiver falando de um trabalhador que está em treinamento de segurança, que pode colocar ele em vida e a morte? Aí a gente tem um problema com essa falta de atenção. E é pensando nisso que os treinamentos em realidade virtual nascem. Além disso, todo mundo aqui é da área de segurança, né? Vocês têm dificuldade de tirar as pessoas do ambiente de trabalho para fazer o treinamento? Esse é um relato que a gente ouve muito. É difícil tirar as pessoas, às vezes, por cargas horárias longas, né? A gente sabe que os nossos treinamentos têm cargas horárias extensivas. É difícil tirar os trabalhadores. E é por isso que os treinamentos em realidade virtual vêm para solucionar esses problemas. Tanto a falta de atenção, quanto para trazer flexibilidade de aplicação para as empresas. E mais linhas vantagens que a gente já vai ver agora na sequência. Mas por que eu estou falando que essa atenção é tão importante? Porque a gente está baseado nessa pirâmide aqui. Essa pirâmide, né, alguns de vocês podem conhecer, já imagino que sim, ela é a pirâmide do aprendizado. Ela mostra para a gente quanto a gente aprende usando os nossos sentidos. No treinamento convencional, a gente está naquela faixinha laranja ali, né? Ver e ouvir. Quando tem um instrutor falando como que eu estou fazendo aqui agora, né? E quando a gente está falando em realidade virtual, eu venho para essa faixinha amarela, onde eu tenho uma retenção de conhecimento de mais de 80%. Então, só de mudar a ferramenta, eu saí de uma retenção de 50% para uma retenção de 80%. Além disso, alguns artigos já têm trazido que a unificação da realidade virtual com a gamificação já traz ganhos de aprendizado de mais de 95%. E o que é a gamificação, né? Basicamente, a gente colocar formas de impedir que aquele trabalhador faça errado durante o treinamento ou que ele receba feedbacks imediatos para que ele possa corrigir o seu erro ainda durante o treinamento e sair de lá com tudo esclarecido e tudo ok. Então, diferente de, às vezes, um treinamento convencional, onde a gente só tem um feedback no final, né, quando a gente faz a prova, no treinamento em realidade virtual, a gente consegue ter esses feedbacks ao longo do aprendizado. Então, por isso, a gente também tem um aprendizado tão significativo. Aqui vocês vão ver rodando um treinamento de NR35, que eu acho que também é familiar para bastante gente aqui, que eu queria destacar, né? Afinal, por que usar os treinamentos de realidade virtual? E além disso que eu falei, né, com relação a essa atenção que a gente tem no mar, quando a gente coloca óculos, a gente fica totalmente imerso, né? Quem experimentou ali antes pode dizer, né, se eu estou mentindo ou não. Além disso, a gente tem essa flexibilidade de aplicação, o que é ótimo para a empresa, porque eu não preciso parar o setor inteiro para fazer o treinamento. Eu não preciso esperar formar uma turma para treinar aquele trabalhador, né? Às vezes eu tenho uma pessoa que está lá pronto, foi contratada, mas ela não pode iniciar a atividade porque ela não tem o treinamento de uma das CNEs, por exemplo.
Então, assim, a gente consegue ter um início imediato. A empresa pode levar com a sua própria instalação e a pessoa iniciar a qualquer momento. Então, eu não dependo de ter essa turma ou de deslocar as pessoas para algum outro local. Além disso, um ganho que é muito significativo também é em relação ao custo. Por quê? No treinamento convencional, como o de trabalho na altura, por exemplo, eu vou ter toda uma estrutura física que é necessária, equipamento, cinto, né? Esse cinto tem que ser inspecionado regularmente, tem que ser substituído sempre que necessário. Se eu tiver uma linha de vida, eu tenho que ter uma RT da linha de vida. Então, uma série de custos que a gente acaba eliminando com o uso da realidade virtual. E uma coisa que é bem legal aqui também é que, por exemplo, no caso de altura, e que também seria aplicável à situação confinada, por exemplo, a gente consegue detectar medos e fobias antes de expor aquele trabalhador ao risco. Não sei se alguém já passou por uma situação assim, mas às vezes o trabalhador chega na frente de trabalho, inicia a subida, por exemplo, numa escada de marinheiro, como a que está aqui, chega lá na metade ele trava. E aí, não vem para cima nem para baixo, né? Então a gente precisa acionar toda uma equipe de resgate, fazer toda uma movimentação, porque a pessoa tinha medo e às vezes nem sabia que tinha. Né? Então aqui a gente consegue detectar antes de expor ela ao nosso. E aí, então, o que mais dá para ser feito, né? Para a gente conhecer um pouco mais as ferramentas. Além dos treinamentos, assim, de realidade virtual, como os exemplos que estão aqui, que a gente já sabe que pode ser aplicado à segurança do trabalho, pode aplicar na manutenção, qualidade, até para processos operacionais, inclusive os mais críticos, é interessante. A gente também tem os treinamentos que são feitos em vídeo 360. Os vídeos 360, eles são uma opção para a gente fazer visitas guiadas, para a gente fazer, por exemplo, um treinamento de integração, visita de um fornecedor e de um cliente, sem precisar percorrer com essas pessoas para áreas de risco. Às vezes a gente precisa paramentar essas pessoas, né? Cheias de EPIs, expor elas a uma área de risco, um ambiente de risco. E aqui na realidade virtual a gente consegue proporcionar exatamente a mesma experiência, aliás, a pessoa nem precisa estar, né, que é uma mesma empresa, né, ela pode estar, inclusive, em outro país e visitar a fábrica aqui sem se expor a nenhum risco. Então, é uma opção também para a gente, inclusive, reduzir a carga do profissional que faz esses treinamentos, né? Porque se a gente vai fazer um treinamento de integração, por exemplo, muitas vezes a gente demanda várias horas do profissional, né? Treinando uma ou duas pessoas que vão entrar na empresa. Aqui a gente tem isso na mesma qualidade e com um grau de imersão muito maior, devido a pessoa estar ali utilizando o óculos e ela está totalmente imersa, sem nenhuma interferência, e também tendo uma experiência, né, exatamente idêntica à real. E a nova opção é a gente utilizar a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É basicamente a gente projetar no ambiente físico algo que é digital. Então, vocês estão vendo ali um exemplo que é um pouco distante, né? Para a gente, uma fotossíntese ali, algo mais relacionado à saúde. Mas é uma opção interessante para a gente utilizar, por exemplo, em procedimentos operacionais. Eu não sei se vocês já viram na internet, mas tem um videozinho que aparece um elefante na sala de casa, um leão, alguma coisa assim, né? Então isso é realidade aumentada, né? Quando a gente consegue trazer um elemento virtual para um cenário físico. E aqui a gente tem uma vantagem, que é o uso do celular. Eu posso fazer o uso da realidade aumentada com o lado do celular. Eu não preciso necessariamente ter um óculos de realidade virtual. Então, eu posso, por exemplo, ah, direcionar, né, para o celular para uma máquina e ela me mostrar pontos de interação, como aqui na foto, né, ou, por exemplo, as barreiras de segurança, ou processos, pontos de ajuste, né, enfim, a depender da área, aquilo que a gente vai precisar instruir aquele operador. Então, é uma opção segura, prática e que elimina todo aquele papel que às vezes a gente precisa deixar colado lá na máquina, né, para que o operador tenha acesso. Até as físicas, né, que agora não é mais física, é SDS, né, a gente poderia disponibilizar de uma forma super prática dessa forma, né? O operador poderia, por exemplo, ler QR Code e ter acesso àquela física do produto de forma imediata lá no local de trabalho dele. Além disso, a gente tem ainda a opção de usar isso para as partes. Né? A gente, as partes é um momento em que a gente pode
parar todo mundo para que a gente consiga chamar a atenção de todo mundo para a segurança do trabalho. Então, é o momento da gente utilizar essa oportunidade para realmente sensibilizar as pessoas. E a gente sabe o quanto é difícil, né, todo ano pensar em atividade diferente para as partes, porque todo ano tem que pensar num cronograma de 5 dias lá, um monte de coisas acontecendo. Então, a realidade virtual vem não só para trazer entretenimento para essa cidade, para tornar mais divertido, lá, mais legal, para ter uma coisa diferente. Não. Ela vem para trazer aprendizado também, porque através dos games que a gente utiliza na CIPAD, a gente consegue treinar a percepção de risco, análise crítica, e tudo isso contribui para a cultura de segurança da empresa. A gente sabe que segurança não se faz uma vez só no ano, não é só na CIPAD, né? Mas esse parte é o momento em que aquilo ali está em foco, né? É o momento em que aquilo ali está, a gente está dando visão para aquele tema. Então, por que não aproveitar esse momento e aí utilizar os games, né, como a gente fala, de forma mais simples, né, que são objetos de aprendizagem direta virtual, para fazer a conscientização desses trabalhadores. E aí, se vocês gostaram dessa ideia, quero apresentar para vocês a MetaStage, que é uma empresa especialista em treinamentos em realidade virtual, vídeo 360, realidade aumentada, e que faz tudo isso acontecer. Basicamente, a gente vai reproduzir um ambiente virtual no nosso ambiente físico. E a gente tem uma preocupação muito grande em que aquele trabalhador tenha os mesmos movimentos dentro daquele game, que ele faça as coisas da mesma forma como ele faria na vida real, para que ele tenha um aprendizado mais significativo possível. Aqui tem alguns treinamentos de prateleira que a gente tem, né, que a gente já tem rodando, digamos assim, e todos que precisam de prática vão ter a prática em realidade virtual. Sempre atendendo os carga horários do Ministério do Trabalho, tudo conforme manda, né, a regra. E aí, vocês podem estar perguntando, mas por que eu vou trocar o treinamento convencionais por treinamentos em realidade virtual? Primeiro, por todos esses motivos que a gente já falou, são vantagens, né, para o trabalhador e para a empresa, mas também porque a gente tem observado, né, no mercado de trabalho hoje uma atividade muito grande de reter talentos, por exemplo. E as empresas que estão aderindo a novas tecnologias, aderindo à inovação nos seus processos seletivos, nos seus processos de capacitação, acabam tendo um diferencial de mercado nesse sentido. A gente vê uma dificuldade muito grande das empresas, né, de manter os jovens, né, enfim, de chamar e atrair essa galera. E as inovações desse tipo de ferramenta acaba sendo uma forma também de tornar mais atrativa aquela empresa para esses talentos. E além disso, toda empresa que investe em inovação, querendo ou não, é um diferencial de mercado, né? Ela se diferencia dos demais porque já está um passo à frente. Então, ela já está na frente de muitas outras que acabam não tendo essa oportunidade. Então, quero agradecer e convidá-los a conhecer um pouco mais. A gente está aí trabalhando para que a gente possa unir inovação e segurança para levar as empresas para um outro nível.